Pessoal, estamos de volta e agora vamos falar de seleção brasileira. Seleção brasileira que jogou lá nos Estados Unidos contra a seleção portuguesa. E foi um jogaço. Um jogo muito bom para a seleção brasileira. Seleção que mostrou contra uma grande seleção europeia, grande volume de jogo. Principalmente, não vou falar de Neymar. Neymar não vou falar. Vou falar de dois jogadores, principalmente dois jogadores. Um é Ramires, jogador versátil, rápido, ele é franzino, mas parece um monstro dentro de campo, está em todas as posições, deu volume de jogo e é aquilo, deu dor de cabeça gostosa para treinador, para Felipão, mostrou que pode ser tão eficiente quanto o Oscar na seleção. Claro, o Oscar é um jogador mais de meio de campo, mais pensador, e o outro jogador, desculpa aí Hulk, mas aí não dá para segurar o garoto não. O Bernard joga muito, dá muita velocidade. E principalmente ali naquele cantinho dele na direita, o garoto é muito bom jogador, ele tem um toque diferenciado, um domínio de bola diferente, sempre busca o drible, sempre em direção ao gol. É isso que a gente precisa dos nossos jogadores de frente, buscar o gol. Não pode ser que nem alguns clubes aqui do Campeonato Brasileiro, que tem esses jogadores que pegam a bola, domina e bolinha para trás, futebol é para frente, em direção ao gol. E isso ele faz com muita maestria. E claro, Neymar mostrou agora, parece que esses poucos meses de Barcelona já estão surtindo efeito. Realmente, Neymar mostrou que é um jogador em evolução e evoluindo muito bem. Foi para dentro, não se intimidou com as jogadas bruscas dos jogadores portugueses e foi responsável por uma jogada ali que culminou num golaço dele. Arrancou ali da intermediária, passando por todos e por quem estivesse na frente e fez um golaço. Quer dizer, o Brasil tá com uma cara, tá com uma identidade, Felipão já deu uma identidade, já tem um setor defensivo forte, e aí eu vou defender o Mano Menezes, já a cara da zaga já estava montada lá atrás, mas Felipão tá dando o toque dele, tá dando aquela pincelada dele, entendeu? O time tem, o Luiz Gustavo é um jogador que não aparece tanto, mas meu Deus do céu, como ele é eficiente para o time, marca muito e o time joga para frente. É um time, mas o Brasil tem uma coisa de bom. Quando está perdendo a bola, a recomposição está perfeita, o time volta rápido. Mas é aquilo, numa bobeira nossa, Maicon, que como eu falei em outros programas, excelente a volta de Maicon numa bobeira, parecia um garoto, recuou a bola para Júlio César, mas deu no pé do jogador português. E aí Raul Meireles, que teve a leitura da jogada muito bem, leu bem a jogada, foi lá e abriu o placar. E aí o Brasil foi para cima, o Brasil foi criar, foi forte, e aí numa bola de escanteio, Thiago Silva, um monstro, como a torcida do Fluminense mesmo chamava ele, mostra toda a força física, saltou e empatou o jogo, uma testada. E aí mostra o papel de um capitão. Foi lá e falou com o Maicon, esse gol é para você. Isso mostra que ele é o verdadeiro capitão dessa seleção. É um cara que tem responsabilidade, tem moral, tanto é que deu bronca em Neymar no jogo. Neymar foi lá e guardou a viola, porque é o cara que é o responsável por esse time. É o que tem, ele e Davi Luiz são os jogadores mais guerreiros desse time. E o Brasil vai precisar muito deles na Copa do Mundo. Mas é aquilo. E aí depois teve a grande jogada de Neymar. Neymar dá aquela arrancada bela, sai passando por todo mundo e fez um golaço. E depois, no segundo tempo, veio lá Jô que não sei o que acontece na seleção brasileira, deu mole, vai lá e guarda. E numa jogada do Brasil pela lateral esquerda, a bola foi colocada para ele só teve o trabalho de empurrar. E o Brasil ganhou de 3-1. Só que o Brasil, que é aquilo, deu uma recuadinha ali no segundo tempo, tomou um susto ali, um susto aqui, mas era sempre muito perigoso quando ia à frente. E aí no segundo tempo fez várias substituições, todos os dois treinadores fizeram, mas o treinador português ficou com cara de assustado e ficou mesmo, porque o Brasil mostrou volume de jogo. Não mostrou aquele futebol que empolgou todo mundo contra a Espanha, mas já mostrou algo parecido. Aquele jogo que o Brasil teve anteriormente contra a Austrália, o Brasil jogou bem, mas pegou uma seleção fraca. Mas o jogo contra a Suíça, que era uma seleção que marca muito, o Brasil não mostrou tanta mobilidade como mostrou contra Portugal. O Brasil foi importante esse resultado, exatamente isso. Ganhamos uma seleção no primeiro quilate da Europa. E jogando bem. Felipão tá no caminho certo.
close my eyes, see you and me driving. If I am a river, you are the ocean. Mas agora eu quero falar com você. Você que está participando do NGT Esporte através da nossa página no Facebook. Como eu sempre falo, faça sua pergunta, participe, fale com a gente. Vamos tentar responder. E aí vem algumas perguntas polêmicas para a gente. Uma, que aí eu entendi várias perguntas, eu peguei aqui duas, porque elas estão meio que... Três perguntas que estão meio que falando do mesmo assunto. A primeira é de Pablo César, de Campinas, São Paulo. Ele me pergunta em relação à pesquisa da FIFA que mostrou o Flamengo com a maior torcida do mundo. Está ali com Chivas em segundo lugar, América do México e o Corinthians aparece. Ele, pelo jeito, é corintiano, ele acha que foi manipulada não, que não pode. E aí tem um outro corintiano, Anderson da Silva, de São Paulo, e ele me pergunta, mas o Datafolha fala que tem um empate técnico. No ano de 2013 falou que tem um empate técnico. E aí vem a pergunta de Flávio, do Rio de Janeiro, e ele me pergunta, a torcida do Flamengo é a maior. Em 2009, o próprio Datafolha fala que a torcida do Flamengo é a maior, agora tem empate técnico. Agora a FIFA foi e mostrou que o Flamengo é a maior torcida do mundo. Galera, esse é um assunto polêmico. E eu gosto de falar de assuntos polêmicos. Por quê? Não adianta. Você, corintiano, não vai gostar, mas a torcida do Flamengo é a maior. É a maior no Brasil todo. Você vai em Manaus, Brasília, o maior exemplo foi agora. Flamengo e Vasco jogaram em Brasília. 63 mil pessoas. Vasco e Corinthians. Não deu 22 mil pessoas. Que torcida é essa gigante? É gigante sim em São Paulo, acredito que é gigante no Brasil. Mas a do Flamengo é a maior. Aí eu gostei da pergunta do Anderson do Rio de Janeiro. Ele me fala da Datafolha. O Datafolha em 2009, antes da final do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo foi campeão, falou que o Flamengo tinha... A diferença era de 8 milhões e meio de torcedores. Ponto. Em 2013... ele vem com uma outra data própria, a Datafolha. Não estou falando Datafolha, Datafolha é um órgão especial da Folha de São Paulo. Mas eu acho que eles erraram. Como é que de 2009, que a diferença é de 8 milhões e meio, vai para um empate técnico? Teve um vírus criado em laboratório que matou só flamenguistas no Brasil. Estranho, né? A diferença de 8 milhões não tem como. 3 milhões... Nem o crescimento vegetativo do Brasil é tão grande. É só perguntar para o IBGE. Como é que pode? Só morreu e todas as crianças nasceram, são corintianas. Amigo, veio a FIFA agora e, desculpa, é a Reuters, é a FIFA, botou lá, Flamengo é maior com 33, a diferença é de 9 milhões. Quem quiser questionar, mande a pergunta, a gente vai conversar, vamos debater no NGT Esportes aqui na nossa página no Facebook, mas eu acredito que a do Flamengo é maior. E ainda digo mais, se pegarmos aqui, mostra que as 10 maiores torcidas do Brasil, na ordem, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Vasco. Tenho minhas dúvidas se o Vasco é a quinta maior. Para mim, o Vasco é a terceira maior. Eu não sei, parece que agora tudo é para diminuir o Rio de Janeiro. Cadê Fluminense e Botafogo? Daqui a pouco vamos falar que a torcida da Portuguesa é maior do que a do Fluminense. Pelo amor de Deus, né? Não adianta. Flamengo é a maior, Corinthians é segundo. E não vem também falar negócio de história de simpatizante, não. Simpatizante tem todas as torcidas. Tem a Fiel, tem os loucos, os roxos do Corinthians, tem, mas tem os rubro-negros também que são loucos. E tem simpatizantes das duas torcidas. Essa historinha que porque tem maior número de simpatizantes. Simpatizante é torcedor, galera. Então vamos deixar com essa conversa, vamos deixar também essa conversa para o bar. Ali que a gente discuta, mas discutir com paz. Mas a do Flamengo é maior. Beleza? Agora vamos para a segunda pergunta. Essa é uma pergunta já mais técnica, que me pergunta qual é a modalidade olímpica que nos trará mais vitória nos Jogos Olímpicos. E aí pergunta, acha que teremos alguma surpresa? Cícero Medeiros, de Londrina, Paraná. Cícero, vamos lá. Eu acho que nosso esporte olímpico, eu acho que se a gente olhar para a história, sempre teve 3 esportes que deram muitas medalhas para o Brasil. Sempre. Foi a vela, o judô
e o atletismo. Mas na fase moderna, a gente coloca o voleibol. Futebol sempre está ali ganhando, sempre está ali medalha de bronze, prata, nunca fomos campeões olímpicos no futebol, mas quem sabe agora em 2016. Mas eu acredito exatamente nesses 3 esportes que eu te falei, vela e atismo, principalmente com o Robert Scheidt, vai querer ser campeão no Brasil. O nosso judô já mostrou no Mundial aqui no Rio de Janeiro como está forte. A equipe feminina foi muito bem, ganhou várias medalhas. Agora, quem pode ser uma surpresa, até pelo trabalho de base como está sendo, é o pessoal do pentatlo moderno. Nossa atleta, né, tem a Ione lá, que é uma excelente atleta. Ela pode aparecer novamente, ser uma surpresa como foi nos Jogos Olímpicos. Já foi agora prata no Mundial. O pentatlo moderno com os homens também, acredito que possa ser uma surpresa aí. A outra é a canoagem. Temos aí um atual campeão que é o Isaquias. Mas vamos ver, eu acho que não vai ter muita surpresa não, a gente vai ficar mesmo né? Vela, judô e voleibol. Quem sabe o ouro no futebol possa sair em 2016. Podia ser bonito uma final lá no Maracanã contra a Argentina e o Brasil sendo campeão, medalhista de ouro. Vamos ver. Galera, faça como esse pessoal. Participe do NGT Esporte, faça sua pergunta, fale comigo. A gente vai tentar trazer o melhor do esporte do Brasil e principalmente do esporte carioca para vocês. Uma abordagem mais técnica. Eu e minha equipe aqui do NGT Esporte tentaremos trazer as melhores informações para vocês. Daqui a pouco estaremos de volta, mas no próximo bloco vamos trazer uma matéria especial sobre futebol carioca. Vamos falar sobre a estrutura dos times de menor expressão do futebol do Rio de Janeiro. E dessa vez, o clube escolhido foi a Associação Atlética Portuguesa. Então, depois do intervalo, tem muito sobre futebol do Rio de Janeiro. Me espere, venha comigo e vamos ver muito sobre o nosso futebol do Rio de Janeiro. Valeu!